Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 22. Vamos ao texto. Fuja, portanto, das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Paulo está prestes a sofrer o martírio. A segunda carta, provavelmente, Paulo está em uma prisão em Roma, isso por volta do ano de 64 a 67 depois de Cristo. Paulo está prestes a ser executado e ele escreve a Timóteo. Quem é Timóteo? O seu discípulo amado, para encorajá-lo a permanecer firme no ministério. Aliás, a partir do versículo 14 até o versículo 26, Paulo vem trazendo várias exortações, palavras, para que o seu discípulo, Timóteo, permanecesse firme no ensino do Evangelho, na instrução da sã doutrina. Por quê? Porque a igreja naquele período estava enfrentando perseguições externas e também heresias internas. É o que nós vemos no versículo 17, que diz: "E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto." Versículo 18, "os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns." Versículo 19, "Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade." Então este é o cenário a qual Paulo exorta a Timóteo à fidelidade, à coragem e pureza de vida diante desses desafios. Timóteo aqui tinha provavelmente cerca de 20 anos, era um jovem na fé, enfrentando pressões típicas da juventude, além do peso da liderança espiritual em Éfeso, pois Timóteo estava à frente desta igreja. É interessante que Paulo segue aquilo que Cristo deixou como missão para a igreja, e de fazer discípulos. E agora Paulo está escrevendo para o seu discípulo, ao jovem amado Timóteo. No versículo 22, nós vemos duas orientações de Paulo. Quais são essas orientações? Primeiro ele diz foge, depois ele diz segue. E depois nós vemos o mesmo versículo com os que. Veja esse tripé nesse versículo. Foge, depois segue, com os que. E é isso que nós vamos meditar agora. Essa palavra foge, no grego, ele é um verbo no imperativo. Ele indica uma urgência e continuidade. O que Paulo está dizendo para aquele jovem presbítero? Foge, ou seja, diante das seduções, diante dos desejos da mocidade, diante de coisas que podem nos tentar e nos parar diante da nossa caminhada, não é para você bater de frente, não é para você entrar em uma queda de braço, mas é necessário fugir. O cristão, ele precisa entender que tem situações que ele precisa avaliar e ver que diante de tais desejos, ele é fraco. E qual a atitude sábia diante daquilo que eu sou fraco? Fugir. Aqui é urgência, porque alguém que está fugindo, ele não foge de forma vagarosa. Ele foge com rapidez. Essa palavra foge dá um sentido também de continuidade. Então Paulo está falando, olha, jovem Timóteo, foge continuamente.
Ou seja, não negocie com o pecado, fuja rapidamente, não abra concessões. Às vezes, nós estamos abrindo concessões com o pecado, negociando com o pecado. E meus irmãos, nós não podemos negociar com aquilo que pode nos matar. Nós não podemos negociar com aquilo que pode nos descaracterizar como os filhos de Deus. Veja, Paulo está falando para um pastor. Paulo está falando para alguém que estava responsável por uma igreja. Nós vemos depois no capítulo 4, Paulo se despedindo. É um capítulo emocionante que Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé. Ali ele pede para trazer a capa dele, os livros, a reconciliação com João Marcos. E antes dele partir, ele deixa essas instruções. O fato de Paulo estar escrevendo para Timóteo, falando da juventude dele, o orientando, ele traz aquele dado do ir de fazer discípulos, uma vez que o evangelho não tem como nós vivenciarmos ele sozinho. O evangelho é relacional. Então a palavra fuja, corra continuamente, rapidamente. Aliás, a palavra diz fugir da aparência do mal. Se tem aparência do mal, não vai chegar perto para ver se é mal. Se tem aparência, meu irmão, foge. E agora, foge do quê? Das paixões da mocidade. Eu torno a dizer, Paulo está escrevendo para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Porém, se tratando de paixões da mocidade, Paulo meio que está dizendo: olha, Timóteo, não é porque você é um pastor, não é porque você está à frente de uma igreja, que você não está sujeito a quedas de paixões da mocidade. Paulo aqui está dizendo que essas paixões da mocidade vêm sobre todos. Talvez até veio sobre a vida de Paulo, por isso que Paulo agora está orientando Timóteo. E que o fato de Timóteo estar à frente de uma comunidade de fé, isso não o inibe de passar por tais desejos, por tais tentações, por tais paixões. Pense aí, meu irmão, quando você era jovem. Pense aí. Quantas coisas você fez que hoje você se arrepende? Quantas pessoas hoje, quantos jovens hoje, para ter o desejo, às vezes, de impressionar alguém, de ter um determinado veículo, uma moto, de impressionar aquela menina, de ter determinada roupa, se envolve em paixões, se envolve em desejos. E desejos, o problema dele é que os desejos eles são intensos. E o ser humano, ele tem algo que enquanto o desejo dele não é realizado, ele não sossega. Ele vai até as últimas consequências. Lembre aí como você era na sua juventude. Quantos desejos que você teve na sua mocidade, que hoje quando você analisa, você fala, essas coisas não são tão importantes assim, se tornaram supérfluas. E Paulo está falando, foge das paixões da mocidade. Que são essas paixões da mocidade? Desejos intensos, impulsos sexuais, ambição, orgulho, teimosia, porque quando nós somos jovens, nós somos teimosos. Nós estamos passando por um período de crescimento, aí vem as crises, e Paulo está dizendo, olha, não é porque você está à frente de uma comunidade que você está livre de passar por essas paixões, não. Timóteo, presta atenção. Irmãos, não é porque os nossos jovens estão dentro das igrejas que eles estão livres de passar por essas paixões. Então cabe a nós orientar, cabe a nós falar, e muitas vezes cabe a nós, meus irmãos, falar de uma forma que eles entendam, falar a língua deles, falar coisas sérias, porque Paulo aqui está falando coisas sérias, porém de uma forma a qual Timóteo entendia. Então nós também, chamar o jovem para perto, entrar no mundo dele, não querer que alguém entre no nosso mundo, mas não, se nós temos mais experiência, que sejamos nós que entremos no mundo da juventude. Depois de Paulo orientar Timóteo a fugir, agora ele fala segue.
Porque não basta só você parar de fazer algo. Você precisa seguir por outra via. Como Paulo muito bem diz na carta de Efésios. Não basta você parar de roubar, mas precisa trabalhar agora para sustentar aquele que não tem. Não basta você parar de mentir, mas precisa falar a verdade. Então, pois bem, já que você fugiu desses desejos, agora siga. E o siga aqui também é um verbo imperativo, no sentido de perseguir, com intenção, com intensidade. O mesmo termo usado para perseguir alguém. E o que ele está dizendo, olha, foge desses desejos, desses impulsos. Foge. E persegue. Agora, persegue o quê? Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz. Olha o detalhe, com os que. Olha isso? Com os que. Não é seguir um caminho de justiça, de fé, caridade e paz sozinho. Esse com os que, ainda ele diz, de coração puro. Siga com aqueles que invocam o Senhor. Ou seja, na nossa juventude, na sua juventude, nós precisamos estar cercados de pessoas que estão no mesmo propósito, com o mesmo desejo e que buscam os mesmos interesses, que aqui no caso é justiça, fé, caridade e paz, com um coração puro. Porque, meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos produto do meio. Então, o que Paulo diz? Foge desses desejos da mocidade. Agora, se você está fugindo desses desejos, não dá para você permanecer no meio das pessoas que compactuam com esses desejos, que correspondem a esses desejos. Como Paulo disse, as más companhias corrompem os bons costumes. Então o que Paulo está dizendo? Olha, se achegue, persiga pessoas que estão dentro do mesmo propósito, na mesma visão. E é bonito que ele diz com os que. Com os que. Isso mostra que a vida cristã não é solitária, mas é vivida em comunhão com os santos. Quem são os santos? É a igreja, aqueles que são chamados a testemunhar Cristo diariamente. E como que nós vamos testemunhar a Cristo? Fazendo esse exercício, fugindo dos nossos desejos. Desejos que não vão nos levar ao propósito. Nós somos livres, meus irmãos. Aliás, preciso dizer isso, nós somos livres. Porém, nem todos os nossos desejos, nem todas as nossas vontades vão corresponder a um propósito maior. Quantos jovens saem final de semana impulsionados, com o desejo de se permitir, viver tudo, vamos viver tudo que há de viver, vamos nos permitir. E a vida é findada ali, em um final de semana. Como dizia um rolezinho, que nós não sejamos levados, impulsionados pelos nossos desejos, mas que busquemos no Senhor aquilo que é justo, aquilo que nos fortalece a fé, a caridade, a paz, e com os irmãos. Porque é junto com os irmãos que as necessidades encontram possibilidades. É com os irmãos que a gente encontra ajuda. É com os irmãos que a gente encontra força. Veja aqui que tem um contraste nesse texto. A fuga do mal e a busca do bem. São coisas complementares. A partir do momento que você se abstém do mal, é porque você está buscando o bem. De maneira que não tem como você buscar o bem se você continua na presença do mal. Então tem um contraste nesse versículo. A fuga do mal e a busca do bem. Uma coisa complementando a outra. Não basta resistir ao pecado, é preciso correr na direção certa, meus irmãos. E ontem nós meditamos Cristo, que é caminho, verdade e vida. Não basta, sozinho você não vai conseguir. Não basta dizer, mas eu sou uma pessoa boa, eu estou seguindo um caminho reto. Não, você precisa seguir o caminho de Cristo. Olhe para Cristo. Se os caminhos que estão lhe apresentando de vida não tem Cristo, fuja desses caminhos.
Se os lugares, se as pessoas com que você tem se relacionado não estão comprometidas com justiça, com a fé, com a caridade, com a paz, não estão comprometidas com uma intenção pura, fuja. E não se espante se esse grupo também estiver no meio da nossa comunidade de fé. Por quê? Porque Emineu e Fileto, do versículo 17, estava dentro da comunidade de fé. Então não se espante se esse grupo que você precisa fugir for o grupo das pessoas da sua igreja. Não se espante, meus irmãos, porque nem todos entenderam o propósito, nem todos estão comprometidos com a justiça, com a fé, com a caridade, com a paz, nem todos estão buscando algo de coração puro. E Paulo deixa aqui claro. Então, meus irmãos, formas de nós aplicarmos esse texto de forma prática. Avalie hoje quais são as paixões da mocidade que ainda tentam te dominar. Quais são essas paixões que ainda você, ao fazer um exame de consciência, ainda elas tentam lhe dominar? Talvez orgulho, vaidade, pornografia, ambição, relacionamentos tóxicos. Outro ponto, decida conscientemente afastar-se delas e direcione o seu foco para cultivar a justiça, fé, amor e paz. Saiba que esse versículo não é sobre você apresentar para alguém, é para você viver. Paulo poderia dizer: olha, Timóteo, fala para os jovens aí fugir dos desejos da mocidade. Não, ele diz: foge também dos desejos da mocidade. Você, reconheça seu limite, reconheça os perigos eminentes e fuja. Vá por outra via. Qual via? Torna a dizer, a via da justiça, da fé, da caridade, da paz, com um coração puro. E por último, busque andar com pessoas que também têm o coração puro e amam a Deus. Às vezes, meus irmãos, não é sobre selecionar pessoas, mas nem todas as pessoas estão aptas para continuar a jornada com você. E não é porque elas são ruins, não é sobre isso, é sobre propósitos diferentes. Amizades e comunhão saudável fortalece o nosso caminho. Por isso que o Senhor já nos enviou de 2 em 2, né? Sozinho nós não vamos conseguir ser igreja. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã, por esta tarde, por esta noite, enfim, por este momento de devocional, Pai. Obrigado porque o Senhor nos convida a fugir, Pai. A fugir. Pai, nós cremos e acreditamos que o Senhor é a nossa força. Nos ensine, ó Pai. Nos ensine, ó Deus, para que não venhamos abrir concessões para o pecado, a fim de que paremos, ó Pai, de negociar com o pecado. Nos ajude, Pai amado, Pai querido, a seguir com o coração puro, juntos dos irmãos que invocam o Senhor, Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.